Olá! Hoje no mundo político, a aliança PSD-PT na disputa ao governo do Estado. O palanque para Lula, os desafios da candidatura de Alexandre Calil, as prioridades de uma chapa composta por partidos com diferenças ideológicas importantes. Eu vou conversar com o deputado André Quintão, ele é pré-candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Alexandre Calil. Deputado, muitíssimo obrigada por atender o mundo político. Prazer, Vivian, retornar aqui ao mundo político. Deputado, a confirmação do seu nome para vice na chapa com Alexandre Calil, ele sela em definitivo a aliança PSD-PT? Nós temos um processo político em curso, mas o fundamental foi resolvido. Exatamente essa aliança, o ex-presidente Lula, em diálogo nacional, estadual, terá o apoio do PSD em Minas, e o PSD em Minas, com a candidatura do ex-prefeito Calil, terá o apoio do nosso partido e, por conseguinte, do ex-presidente Lula. Houve um entendimento em relação ao Senado. O nosso pré-candidato, Reginaldo Lopes, concordou, com a permanência do senador Alexandre Silveira como candidato da aliança, e o presidente da Assembleia, num gesto de desprendimento, abriu mão da sua indicação de vice pelo ex-prefeito Calil e pelo PSD, abrindo então a oportunidade de uma composição mais orgânica, formal, com o PT na chapa. Então, esse aspecto já foi discutido aqui em Minas. Do ponto de vista nacional, teremos agora os aspectos formais, dos encontros, das convenções, mas do ponto de vista objetivo, já está selada essa aliança. Agora, a coordenação de campanha ficou com o Reginaldo Lopes, pelo PT, e o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, pelo PSD. Qual vai ser o seu papel? Bem, Vivian, nós temos uma trajetória no Partido dos Trabalhadores já de 37 anos. Aqui na Assembleia nós estamos cumprindo o papel de líder da oposição nessa legislatura, então nós temos também um conhecimento do Estado e também das pessoas, do mundo político, dos movimentos sociais. Acho que nesse primeiro momento a principal contribuição minha, como estamos em pré-campanha, é uma contribuição política, do ponto de vista de buscar incorporar não só o PT, mas também movimentos sociais, movimentos progressistas de políticas públicas na pré-campanha de Alexandre Calil. Agora, deputado, qual que é a solidez desse palanque que essa aliança aqui em Minas, entre o PSD e o PT, vão realmente oferecer para Lula? Como é que o senhor vê, considerando que lideranças, deputados do PSD estão alinhados com Jair Bolsonaro e mesmo com Zema aqui no Estado? Bem, Vivian, nesse momento o mais importante é que as direções nacionais e estaduais dos dois partidos selaram essa aliança. O pré-candidato Lula apoia Calil e Calil apoia o pré-candidato Lula, e o principal, há uma convergência em relação aos desafios do país e de Minas. Seja pela crise econômica, seja pelos efeitos perversos da pandemia, nós estamos numa combinação explosiva. Pobreza, desemprego, queda de renda, isso ocorre no Brasil inteiro e também aqui em Minas Gerais. Então, a prioridade nesse momento é reconstruir o Brasil e Minas. Minas tem um papel político, eleitoral, no cenário nacional. Então, havendo essa convergência, é meio caminho andado. E é lógico que numa construção progressiva, aquelas resistências, que eu diria hoje são muito secundárias, pequenas, elas serão vencidas de lado a lado. Há hoje até um entusiasmo do ponto de vista desta unidade aqui em Minas, porque Minas define a eleição nacional. Nós precisamos derrotar o presidente Bolsonaro, e aqui em Minas o governador Zema é aliado do presidente Bolsonaro, aliado na sua proposta
ultraliberal, aliado também do ponto de vista da pouca relação democrática com os movimentos sociais, com o movimento sindical, a sua visão sobre o papel do Estado. Na própria pandemia, principalmente no início, o governador Zema seguiu muito a desorientação do governo federal. Então há uma aliança que ela não é simplesmente eleitoral, ela tem convergências de objetivos de transformar Minas e o Brasil, principalmente em relação às pessoas que mais precisam, às pessoas que são mais pobres. Agora, o governador Romeu Zema ele tem centrado muito o discurso político dele durante o mandato e também nesse momento, né, de forma estratégica, com o discurso do antipetismo. Como é que a campanha pretende responder a isso, lidar com esse discurso que tudo indica ele deve levar adiante durante a campanha? Bem, Vivi, nós temos uma leitura do Brasil e dos seus desafios. E entendemos que o ex-presidente Lula, que é do PT, é a melhor alternativa. E me parece, a gente sabe que pesquisa é uma fotografia do momento, mas neste momento, boa parcela da população brasileira também entende assim. Aqui em Minas Gerais, o governador Zema não trouxe nenhuma inovação, não cuidou da questão social. As grandes conquistas muito pontuais que tivemos aqui, como o auxílio emergencial mineiro, partiram da própria Assembleia Legislativa. O governador Zema não enfrentou a mineração predatória. Vejam aí os exemplos, né, que pipocam a cada dia, e o mais recente, essa questão da Serra do Curral, né, um símbolo para a nossa capital, para Belo Horizonte. Então eu acredito que o melhor a se fazer nesse momento é um diagnóstico da situação e quais são as alternativas para Minas e para o Brasil. Eu acho que essa polarização simplesmente partidária, ela passa longe do interesse e na cabeça das pessoas. As pessoas querem saber como estão as estradas em Minas Gerais. Elas estão bem cuidadas? O governador disse que elas estão piores do que as da Ucrânia, em guerra. É isso que o povo quer saber. Por que essas estradas não foram recuperadas, né? não foram mantidas adequadamente? Nós sabemos que o desemprego e a queda de renda trazem insegurança alimentar, pobreza. Qual é a grande política social que o governador apresentou para Minas Gerais? Então, acho que é esse debate que nós vamos fazer. Não é debate de retrovisor, é o debate do presente do cidadão, principalmente o mais pobre, nas várias regiões de Minas, e o futuro para Minas e para o Brasil. Há uma polarização. De um lado nós teremos Lula e Calil, de outro Zema e Bolsonaro, provavelmente. Mas, deputado, em que pese que a economia realmente, todas as pesquisas indicam, é a maior preocupação do brasileiro hoje, a gente sabe que existe uma percepção ou existe um sentimento antipetista ainda presente, não é? Não preocupa a campanha que essas questões que disseminaram o antipetismo, como combate à corrupção, não é? A ideia do combate à corrupção, também as críticas ao governo do Pimentel, reavivam esse sentimento e traga, enfim, desafios novos para vocês? Bem, numa campanha e numa pré-campanha política, o que interessa é discutir a situação atual e o futuro, né? O presente e o futuro. Algumas questões levantadas no sentido do antipetismo já foram, inclusive, desmascaradas, né? A própria criminalização indevida do presidente Lula, que foi inocentado, para ficar apenas em um exemplo. O golpe parlamentar contra a presidenta Dilma, que até membros do judiciário reconhecem que foi um julgamento político e não jurídico. Então, a história está aí para quem quer acompanhá-la e entendê-la. A própria situação do governo do PT aqui em Minas, nós sofremos em Minas Gerais um cerco político e econômico. E mesmo assim, o governo de Minas teve avanços e deixou para o governador Zema uma liminar que
elimina a possibilidade do governador Zema ter que pagar hoje juros e serviços da dívida com a União, abrindo um caminho para uma renegociação. Isso, inclusive, possibilitou ao governador Zema, junto ao crescimento de receita de ICMS, de combustíveis e energia elétrica, um maior saneamento financeiro, com receitas extraordinárias da pandemia e das tragédias criminosas, principalmente de Brumadinho. Agora, qual foi a proposta de recuperação fiscal com desenvolvimento sustentável que o governador apresentou? Ele teve 4 anos para fazer isso e não fez. Eu acho que é esse debate que nós vamos fazer com a população de Minas Gerais. A propósito, essa foi a situação fiscal do Estado, o enfrentamento disso sempre foi a prioridade do governo Zema. Existe já alguma diretriz de como essa aliança PSD-PT, essa chapa, vai tratar esse assunto durante a campanha? Como é que vai, o que pretende fazer, né? Que aceno faz a população? Vivian, eu já ouvi o presidente Lula falar, até publicamente, que uma das primeiras iniciativas dele vai ser sentar com os governadores, governadoras eleitos e eleitas, para rediscutir o Pacto Federativo, para discutir a situação dos estados. O caminho que o governador Zema apresentou desde o início, inclusive com projetos aqui na Assembleia, foi o da submissão e subserviência ao governo Bolsonaro, adesão a um regime de recuperação fiscal que eliminava a possibilidade de novos investimentos sociais, programas de ação continuada por 9 anos em Minas Gerais, que proibia concurso público, que retirava até a autonomia de gestão do governador. Minas Gerais ia ser praticamente governada por um comitê integrado por técnicos e burocratas. Ou seja, esse para nós não é o caminho de recuperação fiscal. Você busca uma recuperação fiscal para pagar a União e pauperiza ainda mais aquela população afetada principalmente pela pandemia. Então o caminho é outro. O caminho é da gente rediscutir o pacto federativo, a política tributária, a relação com o governo federal, o desenvolvimento regional, o desenvolvimento sustentável. Acho que esse conteúdo é que, com o passar dos dias da pré-campanha, mas principalmente durante a campanha, que vai fazer a diferença. E nesse sentido nós temos aqui em Minas uma grande vantagem. Há uma convergência dos objetivos sociais do Calil, que demonstrou isso na prefeitura de Belo Horizonte, com o ex-presidente Lula, que demonstrou e provou também quando governou o Brasil. Agora, deputado, Calil tem o desafio de ser conhecido e chegar ao interior do estado, não é? O governador, por outro lado, é bastante conhecido, é o governador e viaja bastante, não é? Ele tem a máquina na mão e viaja bastante. Dá tempo de reverter esse quadro? Nós, levando em consideração o que mostram aí as pesquisas, a mais recente dá aí 14 pontos de diferença entre a candidatura de Calil e a candidatura do governador Romeu Zema. Você acha que há tempo hábil, são 4 meses, para reverter essa situação? Eu acredito que sim, Vivian, até porque nós do mundo político, da imprensa e de quem trabalha e mexe, trata disso, a gente já está vinculado com a cabeça nas eleições. Agora, o eleitor, a grande maioria da população, ela está preocupada com o emprego, com a situação das estradas, com o preço do arroz, do feijão, da gasolina, do óleo de cozinha, do botijão de gás. Então, no momento adequado, esse debate vai ser feito e a gente sabe que as campanhas hoje, que são mais curtas, têm meios de terem uma capilaridade, uma presença, principalmente nos programas, nos debates, né, nas inserções e também na própria presença física dos pré-candidatos e dos candidatos. É óbvio que o ex-prefeito Calil, em BH e região metropolitana, tem um nível de conhecimento. Agora, o principal não é o nível de conhecimento aqui, é ele ser conhecido e aprovado pela gestão que ele fez. O ex-prefeito Calil agiu adequadamente durante a pandemia, há um reconhecimento nacional e internacional sobre como Belo Horizonte enfrentou essa situação, bem como na sua robusta rede de proteção social. Então não basta ser conhecido, tem que ser conhecido e apresentar resultados. A campanha e a pré-campanha vão possibilitar que o ex-prefeito Calil mostre para Minas Gerais
que o que ele fez em Belo Horizonte, ele fará no Estado. Agora, Zema tem uma relação conflituosa com a Assembleia. Calil já teve uma relação difícil com a Câmara como prefeito. O senhor imagina que Calil pode não repetir a história que Zema teve com a Assembleia durante esses quase 4 anos, quer dizer, 3 anos e meio de mandato? Ô Vivian, a Assembleia faz parte da estrutura política e tem que ser respeitada. E aí eu tenho certeza, né, pelo que eu conheço do ex-prefeito Calil, do ponto de vista hoje de reconhecimento do papel da Assembleia, de interlocução com deputados e deputadas já na pré-campanha, a presença do presidente da Assembleia na coordenação da sua campanha, o PT, né, por unanimidade, né, escolhendo um vice que vem, né, da Assembleia Legislativa, como é o meu caso, 5 mandatos, líder aqui da oposição. Então, acredito que esse nível de integração do ex-prefeito Calil, já na pré-campanha e campanha com a presença efetiva da Assembleia, sinaliza uma relação posterior, né? Mas nós temos ainda tem que remar muito, né? Nós estamos em pré-campanha, campanha. Eu acho que o objetivo agora é fazer chegar à população de Minas Gerais as propostas de reconstrução de Minas e do Brasil, né? Acho que as coisas estão muito interligadas. Minas pode decidir a eleição nacional. Então, aquele cidadão, aquela cidadã que tem simpatia pelo ex-presidente Lula, que quer a volta do ex-presidente Lula, pode saber que a eleição do Calil em Minas vai contribuir muito para isso, para a vitória do Lula e também para um posterior governo na mesma linha, né, na linha de transformação social e econômica. PT e PSD têm, assim, lugares um pouco diferentes, bastante diferentes, melhor dizendo, no espectro político partidário, não é? Como é que vai ser construído o programa de governo, não é? O que vai ser privilegiado? Como é que o senhor olha para frente e pensa? Porque vocês já sentaram para discutir isso? Qual que é a expectativa sobre isso? Vivian, primeiro há um entendimento político aqui, não é só em Minas, é do PT nacional, que o que está em jogo hoje é a democracia, a reconstrução social e econômica do país. E nesse sentido a gente tem que buscar todas as forças políticas que convirjam nesse objetivo. Não é por outro motivo que, inclusive, o vice do ex-presidente Lula é Geraldo Alckmin, que inclusive já disputou eleições presidenciais contra ou disputando pelo menos com o PT. Então, nesse momento, nós sabemos que vamos buscar, né, segmentos, setores, partidos que podem não pensar necessariamente como ex-presidente Lula. E se você constrói uma aliança dessa natureza nos estados, a mesma coisa acontece em relação ao pré-candidato ao governo. O PT vai realizar o seu encontro no final do mês de junho. O PT tem propostas acumuladas sobre a visão e o papel do Estado em geral e aplicado no Estado de Minas Gerais, e nesse momento de convergência, esses debates ocorrerão também com aquele programa que, obviamente, o ex-prefeito Calil está processando. A candidatura dele, pré-candidatura, já estava consolidada há mais tempo, então nós vamos buscar aí convergências, é o mais importante. Agora, a questão social, a reconstrução da infraestrutura em Minas Gerais, a integração com o governo federal, a rediscussão do Pacto Federativo, são grandes questões onde há absoluta convergência. A preocupação com os mais pobres, com a democracia, né, a questão da sustentabilidade, eu acho que são pontos aí que o PT, no momento adequado, vai apresentar, né, com propostas também consolidadas tecnicamente. Eu acho que, porque o programa não é a construção de um partido, não é do PT, né? O candidato é o ex-prefeito Alexandre Calil, do PSD. Nós estaremos participando, né, de uma aliança mais ampla e essa é uma construção coletiva a ser feita, em sintonia com o ex-presidente Lula. Essa compreensão a gente tem que ter. Os estados, em geral, não é só Minas Gerais, dependem muito do governo federal. Então, essa boa relação com o governo federal,
essa sintonia, essa integração entre políticas públicas federais e estaduais, eu acho que isso vai impulsionar o desenvolvimento e a rede de proteção social em Minas. Agora, o PSB lançou o candidato ao governo de Minas, o PSB que está aliado nacionalmente, que deu inclusive o vice da chapa de Lula, não é? Geraldo Alckmin. Ele lançou o candidato próprio, Saraiva Felipe, que esteve essa semana com a gente e que tem como prioridade, ele diz claramente, dar palanque a Lula em Minas Gerais. Pode atrapalhar, de alguma forma, isso pode atrapalhar a candidatura, a sua chapa, a chapa de Alexandre Calil, na eleição para o governo do Estado? Ô Vivian, nós primeiro temos que respeitar muito a dinâmica e a autonomia dos partidos. Muitas vezes você tem uma aliança nacional, mas devido a particularidades nos estados, você tem posições um pouco diferentes, né? O fundamental já é esse posicionamento de aliança com o ex-presidente Lula. O PSB é um partido muito respeitado pelo PT aqui em Minas Gerais também, inclusive integra o nosso bloco parlamentar, Democracia e Luta, né? Tem uma pré-candidatura respeitável, né? De Saraiva Felipe, que já foi ex-ministro do presidente Lula, e a política é a arte do diálogo, da construção, né? Não é burocracia. Acho que até a oficialização em agosto, muita coisa pode acontecer. Agora, é importante nesse momento o respeito às decisões partidárias. Agora, numa eleição muito polarizada, né, isso vale para a dimensão nacional e vale para a dimensão estadual. Esse é um debate que, no momento oportuno, os partidos que convergem para a transformação nacional e estadual podem e devem discutir. Quando o senhor fala muita coisa pode acontecer, é porque o senhor tem alguma expectativa ainda que essas duas candidaturas se tornem uma só? Olha, seria até desrespeitoso colocar uma expectativa dessa natureza para um partido como o PSB, que tem muita história, e com um pré-candidato que também tem muita história. Mas esse é um debate que está acontecendo, inclusive nacionalmente, com o próprio PSD. Né? Numa eleição que pode, quem sabe, ser resolvida em primeiro turno, você, obviamente, tem que fazer essa discussão, mas isso é no momento adequado. Nós ainda, desse ponto de vista, estamos muito distantes. Eu acho que no momento principal é respeitar aquelas candidaturas que estão no campo democrático popular. O senhor é líder do bloco de oposição na casa. Vai se afastar em algum momento, mesmo do mandato, ou vai continuar como é que vai ser, para tocar a campanha? Se eu fosse líder de governo, eu teria que me afastar, obviamente, sendo candidato numa chapa de oposição. Como líder do bloco de oposição, eu considero que, a princípio, né, é perfeitamente possível conciliar as atividades parlamentares com as atividades pré-eleitorais. Eu sempre fiz isso, as pessoas me conhecem, né? Eu sou um parlamentar muito dedicado, de plenário, né? Então, a gente adota aqui um rito na Assembleia também de montagem de pautas, né? De priorização de votações. Então, em princípio, Vivian, eu acredito que será possível compatibilizar o exercício da liderança de oposição com o mandato. Com o mandato não, com a pré-campanha e com a campanha. Deputado, foi um prazer tê-lo aqui no Mundo Político, agora sim presencialmente, que a gente espera que isso permaneça, né? Que essa circunstância permaneça. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi, é um prazer, né, retornar aqui ao Mundo Político, sua presença também de todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui da TV Assembleia e do Poder Legislativo. Estou muito feliz em poder, nesse momento histórico, participar de uma construção que é para transformar Minas e o Brasil. Está em jogo a vida, principalmente das pessoas mais pobres. Eu sou um assistente social na política e quero dar minha contribuição nesse momento. Se cheguei até onde cheguei a ponto disso, é porque eu participo e tenho essa experiência aqui muito relevante na Assembleia Legislativa, poder legislativo que eu admiro muito, principalmente a partir dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Obrigada outra vez. Eu conversei com o deputado André Quintão, que é pré-candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Alexandre Calil, do PSD.
Então, é PT e PSD juntos em Minas para disputar o governo do estado. Nós falamos sobre os desafios e estratégias dessa aliança. Por hoje é só, obrigada pela companhia e até amanhã.